Boa noite, estamos entrando aqui no ar, aqui com o nosso Deles e Delas. Nosso Deles e Delas, que hoje vai fazer 33 anos no ar. Nós estamos aí com 33 anos no ar com o nosso querido Deles e Delas. Boa noite, Letícia, como é que vai? Grande programa, com muita credibilidade. Muita. E agora num novo formato, né, Lelé? Totalmente diferente, novo formato, mais informal. Mas, graças a Deus, está ótimo. Graças a Deus. Estamos bem com nossos telespectadores nos prestigiando aí com o seu carinho, com a sua audiência. Nós estamos a uma semana da eleição do Clube de Regata Vasco da Gama, que é a quinta maior torcida do Brasil. Nós viemos passando durante esses anos todos muito sofrimento, muita humilhação com o nosso querido Vasco da Gama. E hoje nós vamos entrevistar, nós estamos a uma semana da eleição, que a semana é no próximo sábado, dia 11, vamos entrevistar o candidato da oposição à presidência do Vasco da Gama. Hoje vamos conversar com ele, ele vai falar dos seus projetos, de tudo que ele tem em mente para melhorar a situação do Vasco da Gama, que nesses últimos anos aí foi uma tragédia total, está sendo uma tragédia total. E nós convidamos aqui o candidato de oposição, o senhor Levenciano, que vai ser o candidato de oposição do nosso querido Vasco da Gama. Boa noite, Levenciano, é um prazer enorme estar aqui, recebendo você aqui no Deles Delas para tratar desse assunto muito importante, que é o nosso querido Vasco da Gama, que infelizmente estão passando por essa fase aí de humilhação, de constrangimento por vários anos, e você se candidatou como oposição a ser candidato a presidente do Vasco da Gama. Boa noite, é um prazer enorme estar te recebendo aqui hoje aqui no Deles e Delas. Boa noite, Leven, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite, uma boa noite a todos os seus telespectadores, é uma honra participar do Deles e Delas, parabéns pelo aniversário, bonita camisa, hein, Leleco? Salve, salve, Letícia. Gostou? É bom estar contigo aqui, Leleco. Sua família tem tradição em defender o Vasco, em torcer para o Vasco. Seu pai foi um dos maiores vascaínos existentes em todos os tempos, divulgou o Vasco para todo o Brasil. É uma honra estar com vocês, Letícia e Leleco. É uma honra estar te recebendo aí, e você como candidato de oposição, a gente está te apoiando, entendeu? E eu tenho certeza que você vai sair vitorioso dessa empreitada sua, nessa candidatura sua, que o Vasco merece. Nós não merecemos estar passando esses momentos horrorosos que nós passamos, já três mandatos, entendeu? O que estão fazendo com o nosso time Vasco da Gama é um terror. Ele vai contar tudo para a gente, dos seus projetos, das suas coisas que ele tem em mente para oferecer ao nosso querido sócio do Vasco da Gama, todos os vascaínos aqui do Rio e do Brasil inteiro, que é a quinta maior torcida do Brasil. São mais de 25 milhões de vascaínos espalhados pelo Brasil, ok? Fizemos a nossa apresentação, vamos a um breve intervalo e voltamos já com o candidato à presidência do Vasco da Gama, que a semana que vem, não deixe de lá dar o seu voto, é Levenciano. Levenciano é o candidato de oposição que vai mudar o nosso Vasco da Gama, ok? Roda aí, avisa, já voltamos já. Sabe aquele futuro que a gente imaginava? Ele já tá por aqui. Aumenta o som! Nas casas, nas ruas e lá no alto. E na educação, hein? Na educação também. Olha aí o JET. A Prefeitura do Rio implantou o Ginásio Experimental Tecnológico, um novo modelo de ensino participativo. Aqui, os alunos aprendem fazendo, combinando ciência, tecnologia, matemática, além das atividades de robótica. Tudo em horário integral. Um jeito inovador de ensinar e aprender. São 70 JETs em 2023. E até o ano que vem, serão 200 escolas com o mesmo método de ensino por toda a cidade. Deixa a inovação entrar. A escola do futuro é carioca. JET é da Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O Mont Motel, quando foi criado, ele foi pensado já em trazer gastronomia aliada à experiência. Hoje, no nosso ramo, que é a nova motelaria.
Eu considero a Federação do Comércio e o sindicato pais para os empresários. Um apoio jurídico total, então a gente se sente acolhido. Sempre que a gente precisa, ela abre as portas para a gente, ela consegue nos conectar tanto com a entidade pública, fortalecer a entidade privada. Uma conquista que me lembro bem recente da FEComércio está muito relacionada à própria pandemia. O setor moteleiro fechou e ficou a cargo dos prefeitos liberarem. Então a FEComércio nos ajudou a criar esse diálogo com a prefeitura e mostrar que o motel, sim, ele poderia ser aberto, e a FEComércio realmente ela foi uma mãe pra gente. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Sabe aquele futuro que a gente imaginava? Ele já tá por aqui. Aumenta o som. Nas casas, nas ruas e lá no alto. E na educação, hein? Na educação também. Olha aí o JET. A Prefeitura do Rio implantou o Ginásio Experimental Tecnológico, um novo modelo de ensino participativo. Aqui, os alunos aprendem fazendo, combinando ciência, tecnologia, matemática, além das atividades de robótica. Tudo em horário integral. Um jeito inovador de ensinar e aprender. São 70 JETs em 2023. E até o ano que vem, serão 200 escolas com o mesmo método de ensino por toda a cidade. Abre a porta, deixa a inovação entrar. A escola do futuro é carioca. JET é da Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é Levenciano, candidato a presidente do Vasco da Gama. Leven, você tem especialização em gestão de futebol, certo? Sim, eu sou especializado em pós-graduação em Direito Esportivo e tenho MBA na Universidade de Lausanne, na Suíça, que é um curso de MBA da UEFA, do qual nós temos uma certificação de gestão de futebol pela UEFA, que é uma entidade esportiva extremamente respeitada, de alta reputação no meio do futebol. Ô, Levenciano, por que o sócio vascaíno deve votar em você? Qual é a razão principal? Leleco, porque, em primeiro lugar, o meu interesse é representar os vascaínos para que a voz deles seja ouvida, para que o clamor deles por melhoras sejam ouvidas. Em segundo lugar, porque a gente pretende entregar ao Vasco integridade, honestidade, clareza, credibilidade, confiança e, principalmente, transparência. A gente quer um Vasco que não tenha mais segredos para o seu torcedor, um Vasco que não tenha mais confidencialidades, que não tenha mais nada obscuro, um Vasco na luz, um Vasco com brilho, um Vasco que seja capaz de inspirar os pequenos vascaínos a continuarem sendo Vasco. É um Vasco que entregue alegria, que entregue tudo aquilo que é saudável de uma prática esportiva. E nós vemos que, infelizmente, nos últimos anos, o Vasco tem sido gerenciado de uma forma muito amadora, muito antiprofissional, muito obscura, sem essa clareza, sem gerar confiança, e sem confiança você não tem credibilidade com o seu torcedor, e se não consegue ter credibilidade com o seu torcedor, o que dirá com relação ao mercado. Então a gente pretende trazer ferramentas de gestão profissional para fazer do Vasco um lugar de boas práticas corporativas, para que a gente consiga inserir o Vasco novamente no protagonismo do futebol brasileiro, que é o que todo vascaíno quer e merece. Agora, Leven, na sua opinião, você acha que o Vasco consegue se manter na Série A? Olha, nós estamos aí infelizmente, em mais um ano de sofrimento, com essa tristeza de ver os nossos adversários, inclusive os cariocas, nas primeiras posições dos campeonatos que estão disputando, né? E o Vasco, mais uma vez, a pergunta é se ele se consegue manter como um time de Série A.
Nós temos 8 partidas aí pela frente, eu acredito que ainda é possível, nós temos aí pelo menos 4 partidas que nós temos que vencer para que nós possamos manter o clube na Série A, e isso, se cair novamente, vai ser desastroso para todos os planos que qualquer pessoa possa ter com o Vasco, né? Então, Letícia, esperamos que sim, acreditamos que sim, mas infelizmente vai ser jogo a jogo, partida a partida, para que nós possamos ainda mais um ano de sacrifícios para o vascaíno, de sofrimentos, torcendo para ser 16º lugar do campeonato. Tem que torcer muito, porque uma coisa é você trabalhar o clube na Série A, outra coisa é você trabalhar o clube na Série B, né? A gente sabe disso. Sem sombra de dúvida, as receitas são muito mais deprimidas, são muito menores, e se o clube já está com dificuldade de encontrar o seu equilíbrio financeiro, o seu equilíbrio de fluxo de caixa, o que dirá com uma receita diminuída na Série B. Você se uniu à oposição. Dizem que você é contra a SAF no Vasco. Muita gente confunde. Explica para o sócio vascaíno o que você pensa sobre a SAF no futebol do Vasco da Gama. Olha, Neco, eu não sou contra a SAF. Eu sou contra a falta de transparência. Eu sou contra a falta de um DNA vascaíno na gestão do Vasco. Eu sou contra um parceiro que só quer usar o Vasco como vitrine. Então não se trata aqui de dizer se é a favor ou contra um determinado modelo de negócio. A SAF é um modelo de negócio aceitável, novo no futebol brasileiro, que pode ser explorado, ela facilita uma execução, uma centralização das execuções que tem contra o clube, torna possível o clube organizar o seu fluxo de caixa de uma forma mais inteligente, uma vez que você consegue, em vez de ter aquelas penhoras batendo a porta toda hora, você consegue centralizar as execuções dos seus credores de maneira organizada, pagando apenas 20% da sua arrecadação para evitar aquelas penhoras indesejáveis, urgentes, que acabam sufocando o fluxo de caixa de qualquer instituição. Então, você está organizado no modelo de SAF, tem suas vantagens. O problema é que o preço do futebol do Vasco foi um preço aviltante, porque não se vende um ativo na baixa. Você não vende o seu apartamento todo quebrado. Você conserta o teu apartamento, pinta, tira os vazamentos e coloca ele à venda. O Vasco foi vendido tal qual um apartamento quebrado, na Série B, sem organização administrativa, sem organização econômica, com poucas entregas sociais, sem uma geração de propósito, sem uma gestão profissional, e isso deprecia o preço do clube. Além do que, ainda se tem dúvida se realmente investimentos estão sendo feitos ou se os aportes da SAF estão sendo da própria operação do futebol. Então, existe muita obscuridade na maneira como o negócio foi feito. Ninguém sabe, ninguém viu esse contrato. Se diz até que o próprio presidente do clube não viu o contrato, não sabe do contrato. Os membros do conselho do conselho de benemédico deveriam ser os grandes vigilantes do patrimônio do Vasco, não tiveram acesso ao contrato, então ninguém sabe exatamente o que foi feito no Vasco. O que se sabe é que se foi pago comissões à vista de um negócio feito a prazo. Então, e comissões no montante de 28 milhões de reais. Então, na verdade, existe uma necessidade do vascaíno entender o que foi feito do Vasco para que a gente possa proteger os nossos ativos tangíveis e intangíveis e recuperar o Vasco para que o Vasco volte a disputar títulos. O Vasco, nessa falta de transparência, não vai conseguir a necessária conectividade com o seu torcedor, não vai gerar credibilidade no mercado para atrair grandes investimentos, grandes parceiros. Então, o Vasco precisa, em primeiro lugar, validar o que foi feito através de um processo de legitimação, onde a gente possa revisar os termos desse contrato, analisar os termos desse contrato e dar transparência a todos, para que todos possam efetivamente validar ou não aquilo que foi feito. E a partir daí a gente reconstruiu o Vasco. O Vasco, nessa obscuridade, nesse mar de incertezas, é como um cachorro correndo atrás da própria cauda. É como uma caravela que pode ter o vento que for, mas que não vai a lugar nenhum porque não sabe onde está. Agora, por que você acha que eles esconderam tanto esse contrato da 777? Que parece que foram só 30 pessoas que tiveram acesso a esse contrato.
Agora eu pergunto nós temos grandes beneméritos no Vasco, grandes vascaínos no Vasco, e eu sou conselheiro do Vasco. Eu entrava nas reuniões lá do conselho, era uma brigalhada total, ninguém queria saber sobre esse contrato, e eles se obtiveram totalmente desse contrato da 777, como você falou. Não teve uma transparência, não teve nada, eles se esconderam de uma tal forma, entendeu? Que você falou aí que nem o presidente, que eu era muito amigo dele, mas eu fiquei tão decepcionado com essa gestão que realmente ele vem cumprindo, entende? Eu não entendo que houve tanta esconder tanto esse contrato da 777 e com tanta gente boa que tem nos seus quadros grandes beneméritos, entendeu? E não entendo isso, não sei por que fizeram isso e deixaram passar esse contrato, porque o Vasco foi vendido, 70% do Vasco foi vendido e o Vasco ficou com 30%. Uma instituição que é o Vasco da Gama, com mais de quase 30 milhões de vascaínos pelo Brasil inteiro. Qual é a sua opinião sobre isso? Olha, Leco, esse é um erro de premissa abominável, porque se vendeu o maior ativo do Vasco, que é o seu futebol. Mas se vendeu o maior ativo do Vasco, que é o seu futebol, num momento de baixa do clube e sem compartilhar as reais informações dos termos e condições dos contratos com os sócios proprietários do clube. Ou seja, o clube foi tratado como se fosse da diretoria. O clube foi tratado como se fosse dos seus gestores, quando, na verdade, o clube não é da diretoria nem dos seus gestores. O clube é dos seus sócios que lá, né, contribuem há anos para que o Vasco tenha sido o que sempre foi, um clube vitorioso. E quando você faz uma venda de um ativo que pertence aos sócios, era obrigatório que os sócios tivessem condições de entender os termos do contrato da venda do futebol para poder votar com conhecimento de base e fazer a escolha do futuro do Vasco de uma maneira transparente. Então, essa falta de transparência, Leleco, ela indica, infelizmente, a possibilidade de você suspeitar do que foi feito. De que aquilo que foi feito não foi feito da maneira que estaria sendo dito que estaria sendo feito. Porque quando você tem algo a esconder, é porque tem algo que não está batendo bem. Pode até ser, Letícia, que tudo tenha sido feito da maneira correta. Porém, se você não mostra, sempre vai parar a suspeita da forma como foi feito. Claro. Né? O fato é, Leleco, que as expectativas que foram geradas com a venda do futebol do Vasco para uma empresa americana, elas estão muito abaixo daquilo que foi dito que seria. Tanto em termos de organização administrativa, o Vasco continua sem uma organização administrativa, o Vasco continua sem uma gestão profissional eficiente, o Vasco continua com resultados desportivos pífios, o Vasco está com seus ativos, com suas sedes abandonadas praticamente, à exceção da sede náutica, onde teve uma revitalização que foi feita por um grupo de vascaínos voluntários. Se for a sede do Calabouço, nada foi feito para aprimorar a sede. São Januário está mal mantido, está cheio de goteiras, está cheio de vazamentos, está cheio de lugares com falta de manutenção. E então o Vasco não está bem cuidado. E o que a gente quer e exige é um Vasco bem cuidado, porque a gente tem certeza absoluta que a marca do Vasco, se o clube for bem organizado, o Vasco talvez seja hoje o clube do futebol brasileiro, maior potencial entre o que está sendo e o que pode ser. Basta ter lá integridade, ter honestidade, ter transparência, ter gestão profissional, ter organização administrativa, ter lá a fixação de uma declaração de visão, de um propósito para o Vasco, que qualquer empresa mediana tem uma visão, uma missão, um propósito, valores. Isso não está colocado no Vasco. Ou seja, o Vasco, hoje ele tem uma gestão operacional reativa e a gente precisa entregar para o Vasco uma gestão estratégica para que o Vasco possa gerar propósito, inspiração da sociedade e gerar confiança para atrair recursos novos. Agora, por que você decidiu se candidatar novamente? Pô, Letícia, eu pensei muito sobre isso. Foi um drama, sabe? Foi um drama pessoal, porque é uma exposição enorme,
a política do Vasco, talvez ela seja um microcosmo da política nacional, da política até do mundo, do que acontece na política do mundo. Existe processo de desconstrução, as pessoas inventam mentiras sobre a sua vida pessoal. É uma coisa realmente muito complicada. Mas eu acredito que tudo aquilo que eu me capacitei, tudo aquilo que eu estudei numa universidade europeia, de uma entidade credenciada como a UEFA, precisa ser experimentado no futebol brasileiro para que a gente possa evoluir. O futebol ele tem um potencial de comunicação, de mexer com a população enorme. E se ele for trabalhado de uma forma boa, se ele for trabalhado para o bem, se ele for trabalhado de uma maneira a gerar, além do futebol, além do resultado esportivo, uma comunicação eficiente, de que as pessoas devam ter uma vida saudável, de que as pessoas devam ter alegria, devam ter entretenimento, que as pessoas podem torcer para um time que tem um gestor que dá exemplo de integridade, dá exemplo de honestidade, isso gera valor na vida das pessoas. Então, eu acredito que é uma espécie de missão, de um legado que eu quero deixar para colocar o Vasco organizado de uma forma que possa realmente ser uma entidade inspiradora de boas coisas na sociedade. Realmente não merece estar passando por essa crise, não é de agora, entendeu? Começou na época do seu Roberto Dinamite, Deus tem ele lá em cima, mas começou na época do Roberto Dinamite, que acabou com as piscinas, acabou com o campo de tênis, acabou com o ginásio, entendeu? Foi uma coisa terrível, entendeu? Nós tivemos grandes presidentes do Vasco, o Reinaldo Reis, Agartino da Silva Gomes, Manuel Joaquim Lopes, o nosso querido Calçada e o nosso Eurico Miranda, entendeu? Que realmente o Eurico Miranda, ele era realmente, ninguém podia mexer no Vasco, porque o Eurico Miranda, ninguém se metia no Vasco, porque o Eurico Miranda não deixava. Entende? Ele morreu, aí aconteceu esse desastre todo aí, que o Vasco está sofrendo, essa humilhação, entendeu? Durante esse tempo todo ano sofrendo se vai cair, se não vai cair. E se cair, está sujeito, não entendo como é que vai ficar a situação. E vai perdendo a torcida, nós somos hoje quase 25, 30 milhões, e vai deixar de ter vascaíno a pessoa. Eu tenho um sobrinho meu que é vascaíno, ele deixou de ser vascaíno, foi ser flamenguista, mas já voltou a ser vascaíno. A pessoa se desilude totalmente. É uma coisa impressionante, entendeu? Eu tenho que dar um recadinho aqui da nossa Confederação Nacional de Turismo de Bens, a nossa CNC. 8 hotéis do Sesc foram contemplados no prêmio Travel Luxury em 2023, organizado pelo site de viagem TripAdvisor. Apenas 10% dos hotéis cadastrados na plataforma são premiados a quem faz avaliações dos seus próprios hóspedes. Os hotéis do Sesc certificados foram Colômbia, na colônia ecológica do Sesc, e Iparama, no Ceará, no Hotel Sesc de Ouro Preto, no Hotel Sesc de Araxá, no Hotel Sesc de Poços de Caldas, no Hotel Sesc de Venda Nova. São 4 mais em Minas Gerais, no Hotel Sesc Nova Friburgo, e no Rio de Janeiro, o Hotel Sesc de Gramado, e no Rio Grande do Sul, o Hotel Sesc de Porto Cerrado e em Mato Grosso. Isso é uma iniciativa da Confederação Nacional de Bens de Turismo, a nossa CNC, contribuindo aí com todos os entes de hotéis pelo Brasil inteiro afora, entende? Parabéns aí ao nosso José Roberto Prados, que é o presidente da CNC, juntamente com o Sesc e o Senac, que vem fazendo esse trabalho maravilhoso. Nós vamos pedir um rápido intervalo comercial e vamos continuar aqui falando sobre Vasco da Gama, o candidato a presidente, que a eleição é no sábado que vem, dia 11, o nosso candidato de oposição, o Sérgio Levenciano, que é o nosso candidato. Eu tenho certeza que ele vai ganhar essas eleições, que o Vasco vai voltar a ser o grande Vasco que nós todos sonhamos, que nós todos acreditamos. E desde 1946, meu avô levava minha mãe em São Januário para assistir os jogos do Vasco. E é o que ele falou, a família toda é vascaína, meus filhos pertencem à Força Jovem do Vasco, viajam para ver partidas aqui dentro do Brasil, até fora do exterior, e o Vasco não pode estar passando
já há vários anos nesse sofrimento, nessa humilhação, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já com o nosso Deles e Delas aqui pela TV Max, ok? Roda e avisa aí. Sabe aquele futuro que a gente imaginava? Ele já tá por aqui. Aumenta o som. Nas casas, nas ruas e lá no alto. E na educação, hein? Na educação também. Olha aí o JET. A Prefeitura do Rio implantou o Ginásio Experimental Tecnológico, um novo modelo de ensino participativo. Aqui, os alunos aprendem fazendo, combinando ciência, tecnologia, matemática, além das atividades de robótica. Tudo em horário integral. Um jeito inovador de ensinar e aprender. São 70 JETs em 2023. E até o ano que vem, serão 200 escolas com o mesmo método de ensino por toda a cidade. Abre a porta, deixa a inovação entrar. A escola do futuro é carioca. JET é da Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. Enquanto você imagina que poderia rolar desconto na conta de luz, a Alerj faz. Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Durante toda a minha carreira, eu observava que era necessário a gente organizar o turismo. A Visit está aqui para isso, para unir oferta e demanda de forma digital, automática e que vem solucionar esse gap do turismo brasileiro. A Federação Nacional do Comércio e o CNC, eles realmente fazem para nós um trabalho muito importante, porque é alguém pensando o turismo estrategicamente, ligando políticas públicas e ligando também os grandes eventos. Eu recebo todos os dias informação de como ser uma melhor empreendedora por meio deles. Eles nos municiam de informações de natureza legal, tributária e mesmo de qualidade de serviços. Na nossa área em turismo, sem informação, sem uma capacidade de comunicar a informação, nós não somos nada. Eu tenho um apreço muito grande pelo CNC e pela FEComércio. Sabe aquele futuro que a gente imaginava? Ele já tá por aqui. Aumenta o som. Nas casas, nas ruas e lá no alto. E na educação, hein? Na educação também. Olha aí o JET. A Prefeitura do Rio implantou o Ginásio Experimental Tecnológico, um novo modelo de ensino participativo. Aqui, os alunos aprendem fazendo, combinando ciência, tecnologia, matemática, além das atividades de robótica. Tudo em horário integral. Um jeito inovador de ensinar e aprender. São 70 JETs em 2023. E até o ano que vem, serão 200 escolas com o mesmo método de ensino por toda a cidade. Abre a porta, deixa a inovação entrar. A escola do futuro é carioca. JET é da Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é Levenciano. Leven, como você avalia a gestão atual do clube? Olha, Letícia, em todos os aspectos, não há como se falar que essa gestão foi eficiente. O Vasco está desorganizado, o Vasco está, nesse momento, disputando para sair da zona de rebaixamento. O Vasco, os seus troféus, 80% dos seus troféus não estão expostos, ou seja, os valores do Vasco estão afetados, a autoestima do vascaíno está afetada. Um torcedor do Vasco que venha de fora do estado não pode entrar em São Januário para tirar uma foto do estádio de São Januário, tem que pagar uma tour para poder tirar fotos dentro do estádio do time que ele torce. Muitas vezes os torcedores que estão indo pela primeira vez visitar São Januário são impedidos de entrar. Quer dizer,
a conexão com o torcedor, que é o grande ativo do Vasco, Claro. né? O Vasco é uma população, Letícia. O Vasco, que eu chamo sempre de família vascaína, Letícia, o Vasco, ele tem mais torcedores do que a população de 77 países do mundo. Só para você ter uma ideia, o Vasco tem mais torcedor do que a população de Portugal. É uma nação. Então, o Vasco realmente muito grande. E se o gestor do Vasco não souber fazer essa conexão com o seu torcedor, o Vasco perde, o Vasco não avança, o Vasco não cresce. O Vasco tem um potencial de crescimento enorme, mas para isso precisa enxergar o seu torcedor como cliente, entregar uma experiência de torcedor melhor. Não cuidar somente dos interesses privados, dos interesses particulares, mas cuidar dos interesses coletivos, que infelizmente é uma raridade no nosso país, em qualquer instituição que lide com interesses coletivos. E a gente quer fazer isso, a gente quer ser um gestor que entrega um Vasco completamente codificado desse Vasco que nós estamos tendo, um Vasco que dialogue com o seu torcedor, um Vasco que faça pelo seu associado, um Vasco que cuide dos interesses do vascaíno, um Vasco que seja cuidado por quem realmente está ali para servir e não para se locupletar de alguma forma de qualquer interesse particular. Agora, Elevei, esse ano, você, se for eleito a presidente, terá apenas 30% do clube. E o futebol é de mando da 777. Partners, como você fará para governar com apenas 30%? O resto, 70% é o futebol, que é a grande joia, que é a nação vascaína, é o futebol. Como é que você vai poder governar com 30% do Vasco da Gama, que é a 777 com 70%? Que essa 777 ninguém sabe de onde é que veio, de onde é que ninguém sabe, é um mistério total, entendeu? Como é que você vai fazer? O caminho para isso é você implementar no Vasco o tipo de gestão que está sendo implementado nas empresas mais modernas. Por exemplo, Google, eBay, são algumas empresas, Johnson & Johnson, que utilizam de uma técnica de gestão criada por um americano chamado Robert Freeman, que chama-se gestão de stakeholders, que, se a gente for traduzir para o português, seria gestão de partes interessadas. O fato de você não ter controle acionário não significa que você não seja importante. O fato de você não ter controle acionário não significa que seu interesse não deva ser atendido. O fato de você ser acionista minoritário de uma instituição não significa dizer que você não é dono dela. Você é dono dela. Você só tem, vamos dizer assim, desvantagem na hora de votar tomadas de decisão. Mas quando você traz para o Vasco o que eu estou querendo trazer, que é o que tem sido recomendado pela UEFA para a gestão dos clubes europeus, que é essa chamada gestão de partes interessadas, você organiza todos os atores importantes que a sua instituição afeta ou que são ou que afetam a sua instituição dentro de um ecossistema onde você faz uma gestão de forma compartilhada, integrando todos esses atores que fazem parte desse ecossistema. Então, vou exemplificar para vocês. Por exemplo, você coloca nesse ecossistema a Vasco SAF, o Vasco Associativo, os associados do Vasco, os torcedores do Vasco, a imprensa, os youtubers, as torcidas organizadas, os torcedores como um todo, né, os associados, acho que já falei. Então, você organiza esse ecossistema, os patrocinadores, né, os parceiros, você organiza esse ecossistema através de uma gestão compartilhada de partes interessadas. A partir do momento que você propõe isso acaba agregando para todos, porque você tem uma gestão integrativa onde os interesses de todos esses atores que compõem esse ecossistema precisam ser compreendidos e atendidos. E na relação com a SAF, o que a gente buscará é uma convergência, de fazer a SAF entender que o Vasco não pode ser um clube, pela sua natureza, que sirva somente de vitrine de jogadores de empresário. Isso não é o Vasco. Porque o vascaíno, que na verdade é o grande cliente, não só do Vasco Associativo, mas também da Vasco SAF,
quer um Vasco protagonista no futebol brasileiro, um Vasco que esteja à frente nas discussões sobre direitos de TV, que o Vasco perdeu esse protagonismo, um Vasco que esteja à frente da liderança dos grandes clubes brasileiros, que o Vasco hoje não é considerado, um Vasco que tenha representatividade na federação, um Vasco que tenha representatividade nos órgãos esportivos, na CBF, um Vasco que tenha representatividade junto ao governo do Estado. Você vê a dificuldade que é hoje, Leleco, do Vasco conseguir jogar no Maracanã. Por quê? Porque falta ao Vasco essa representatividade junto às autoridades públicas e junto às autoridades esportivas. E um Vasco que discute títulos, porque é isso que vai movimentar a paixão do torcedor, é isso que vai trazer o torcedor para dentro dessa gestão também. Então, o que a gente propõe, Leleco, em vez de ficar olhando as instituições como algo totalmente isolado, mas o Vasco não tem vez, o Vasco agora, o presidente vai só cuidar da piscina. Não, isso é um erro. O Vasco Associativo terá um presidente capacitado em gestão, capaz de propor uma gestão compartilhada de partes interessadas que vai envolver todos esses atores em favor de entregar um resultado de um Vasco muito mais capaz, de um Vasco muito mais participativo, de um Vasco empoderado, de um Vasco que também seja sustentável e de um Vasco que vai convergir o interesse econômico da SAF com o interesse desportivo dos seus torcedores, porque esse será o interesse que será colocado de forma empoderada por esse Vasco novo, pelo Vasco Associativo. Então, a gente acredita que se a gente estabelecer no Vasco uma gestão de partes interessadas, a gente vai conseguir dialogar de igual para igual para construir um Vasco que convirja os interesses desportivos com os interesses econômicos e que vai ser bom para todo mundo. É isso que a gente quer. Agora, se o parceiro for um parceiro intransigente em relação à construção dessa gestão de partes interessadas, aí a gente vai ter que buscar soluções no mercado, porque uma coisa a gente não abre mão. A gente não abre mão de um Vasco protagonista. Agora, Levem, o seu projeto para São Januário, parece que é um projeto você quer o projeto que foi feito no Tottenham e no West Ham, no Tottenham e no Wembley, né? Isso. A gente traz para o Vasco uma parceria com uma empresa que é a líder mundial na proposição de projetos arquitetônicos de estádios e arenas. Uma empresa que construiu as maiores arenas dos Estados Unidos, que construiu a reforma do estádio de Wembley, a empresa que construiu o Estádio da Luz do Benfica, em Portugal, construiu o Estádio Emirates, ou seja, uma empresa, Letícia, que já propôs projetos arquitetônicos para 1.350 estádios e arenas no mundo. Uma empresa inglesa chamada Pópolis, que é super conhecida, que é realmente a líder mundial em construção de estádios, e a gente conseguiu um projeto para São Januário da Pópolis espetacular, no qual o design desse projeto, ele remete à caravela São Gabriel, da época da expedição de Vasco da Gama para desbravar os mares a fim de encontrar o caminho das Índias. Uhum. Então, é o design da caravela que Vasco da Gama utilizou. Ou seja, você tem um estádio em forma de uma embarcação. É um projeto lindíssimo, icônico, que pode fazer daquela região ali na zona norte do Rio de Janeiro se tornar um grande ponto turístico, revitalizar aquela área, né? Oxigenar aquele bairro, trazer vida para aquele bairro. O projeto do estádio é um projeto de geração de receita diária, não só geração de receita no dia do jogo, porque haverá ali uma série de complexos esportivos capaz de abrigar diversas modalidades esportivas. Nós queremos a expansão do Colégio Vasco da Gama para 600 crianças e adolescentes, queremos entregar socialmente geração de renda, emprego, opção esportiva e educacional para as comunidades no entorno ali de São Januário. Ou seja, o nosso projeto de São Januário ele é muito mais do que um projeto de uma revitalização de um campo de futebol. Claro. Ele é um projeto de entregas sociais, de entregas econômicas. Para a cidade, né? Vai trazer segurança. Cidade do Rio de Janeiro. Exatamente. Nós estamos muito alinhados com o prefeito Eduardo Paz com relação a isso, né? Ele está muito ele já não empolgado, motivado. Né? Nosso prefeito é vascaíno, Nosso prefeito é vascaíno. E assim, é uma marca, a Pópolis,
como você colocar uma marca de bolsa, sabe? Você pode ter a bolsa da loja tal e a bolsa da outra loja tal, que pela marca custa mais. Claro. E a mesma coisa a gente vai ter no Vasco. A gente vai ter um estádio construído por uma empresa que é referência no mundo todo. Claro. Isso pode nos dar a oportunidade de capitanear recursos de naming rights muito maior do que seria se não fosse feito com ela. Então, a gente tem um grande parceiro. Esse projeto foi, inclusive, houve uma pesquisa da página de futebol alemã chamada OneFootball, que é uma das páginas mais importantes do futebol, no qual ela elegeu os 10 estádios mais bonitos do futuro. E esse estádio da Pópolis para São Januário está na lista desses 10 que foram eleitos mais bonitos. É uma grife, então, a gente né? É fantástico, assim, e a gente vê que isso é bastante possível de entregar. As pessoas às vezes não entendem como que um clube endividado vai conseguir fazer um estádio, mas o estádio se paga, ele se paga com a venda antecipada de camarotes, ele se paga com a venda antecipada de cadeiras cativas, ele se paga com name rights, ele se paga com negociação de potencial construtivo, que é algo que está em voga no momento, né? Inclusive o nosso rival também está pensando em construir um estádio usando potencial construtivo, e eu tenho certeza absoluta que o prefeito não vai negociar potencial construtivo só com o rival, porque ele tem um time que ele torce, ele não vai nos deixar na mão de nos negociar também um potencial construtivo capaz de fazer possível a gente entregar esse grande sonho para o torcedor vascaíno, Letícia, porque em 2027 São Januário fará 100 anos. E não sei se você conhece a história, mas São Januário foi construído pelos torcedores, porque o Vasco foi desafiado a não participar mais dos campeonatos, porque ele não tinha estádio. E aí os seus torcedores se cotizaram e construíram o estádio coletivamente. E na época construíram o maior estádio da América do Sul. São Januário, em 1927, era o maior estádio da América do Sul. Ele só foi superado posteriormente com a construção do Centenário, de Montevidéu, do Maracanã, né? Aí vieram outros estádios que o superaram em termos de capacidade de público. Então, se o Vascaíno, em 1927, foi capaz de fazer o maior estádio da América do Sul, com certeza absoluta, nós até 2027 temos total capacidade de construir um novo São Januário que abrigue uma capacidade maior de público e que seja um grande ativo para a geração de receitas do Vasco Associativo. É isso que ele está falando sobre ativos, né? Ele está falando que ninguém quer acreditar que um time endividado. É assim que se sai da dívida, né? É claro. Exatamente. E outra coisa, Letícia, a dívida você precisa sempre qualificá-la. Porque não há grande empresa que não tenha dívida, só que a dívida é controlada, a dívida é equacionada. Claro. Você dá qualidade à dívida. O que você não pode ter numa operação de qualquer empresa é falta de caixa. Dívida é normal. O que você não pode ter é fluxo de caixa negativo, porque com fluxo de caixa negativo a tua dívida aumenta também e você não consegue fazer frente às suas obrigações imediatas. Então, uma vez gerado fluxo de caixa positivo, uma vez você tendo um projeto que é autossustentável, que ele é bancado pelas próprias facilidades que são construídas por esse projeto, isso é sustentável totalmente. Começa a rodar tudo, né? Exatamente, você cria aí um ciclo virtuoso. O Vasco da Gama é o único clube que tem seu estádio próprio aqui no Rio de Janeiro. É o único clube. O Flamengo não tem estádio, o Fluminense não tem estádio. O Botafogo não tem estádio, arrendou o Engenhão. Então, o único clube que tem estádio é o Vasco da Gama. Você falou sobre o negócio do Maracanã, é uma coisa que me... Leleco, só um comentário aqui que eu acho importante, também desculpa te interromper. O Vascaíno, muitas vezes, ele não acredita que isso seja possível. Mas eu quero só chamar a atenção, assim, do ponto de vista arquitetônico, da engenharia, a área de potencial de construção de São Januário, ela é o dobro da área da Bombonera. Certo. E a Bombonera é um estádio para 54 mil pessoas hoje. Certo, é isso aí. E nós temos o dobro de área deles, porque você pode construir não só em termos de largura, você pode construir em termos de altura também. Claro. Então, o que a Bombonera fez, né? Foi para cima. É perfeitamente possível e o nosso plano não é fazer isso destruindo as comunidades que estão ali. Pelo contrário, o nosso plano é construir um São Januário novo, integrando as comunidades e dando a essas comunidades geração de emprego, geração de renda, participação esportiva e bolsas no Colégio Vasco da Gama também. Então a gente quer
realmente, inclusive no Colégio Vasco da Gama, a gente quer fazer um grande centro de educação esportiva. A gente não quer um colégio só para educação formal. A gente quer um colégio que esteja ali habilitando e profissionalizando diversas pessoas para que possam trabalhar nas diversas carreiras que o esporte oferece, que não é só de jogador de futebol. É verdade. É isso mesmo. O Vasco da Gama cresce para cima. A boboneira para cima. É isso, totalmente para cima. Você não pode crescer. Frio, fecha aquele entorno e cresce para cima. Você vai botar 50 mil pessoas lá. Uma coisa que eu acho também que o Vasco tem que lutar também é para jogar no Maracanã, os grandes clássicos. O Maracanã não pode ser do Flamengo e do Fluminense. Por quê? Por que o Flamengo e o Fluminense vai ter o privilégio de ter exclusividade desse contrato? O Vasco tem que ter uma cláusula lá que os grandes clássicos, que o Vasco tem que ter seu estádio, um dos grandes clássicos, tem que ser jogado no Maracanã. Há pouco tempo atrás, ele jogava Vasco e Flamengo, foi dividido em 50-50, 50% era do Flamengo e 50% era do Vasco. A torcida do Vasco vai, comparece, luta, sofre, é humilhada, mas está lá presente, torcendo pelo nosso querido Vasco da Gama. Eu tenho que dar um recadinho aqui da nossa Casa Julieta de Serpa. Você tem que conhecer, tá realmente uma maravilha, a Casa Julieta de Serpa. Você pode fazer casamentos, você pode fazer palestras, você pode fazer 1000 coisas na Casa Julieta de Serpa, que tem um restaurante super maravilhoso e recebe maravilhosamente bem as pessoas. Tem um show lá, o Show das 5, que agora está fazendo um show em homenagem ao Natal, com o Papai Noel, uma coisa espetacular, de quarta a domingo às 5 horas da tarde, um chá espetacular. A Casa Julieta de Serpa realmente é uma maravilha, que fica ali na Praia do Flamengo, do nosso querido professor Carlos Alberto Serpa, que semana passada completou 46 anos do seu casamento, nosso querido Serpa, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos para conversar mais um pouco aqui com o nosso candidato aqui, pela oposição do Vasco da Gama, que é na próxima semana a eleição. Vamos todos comparecer e votar lá no nosso Elevenciano, para ver se muda essa gestão, essas coisas horrorosas que estão fazendo com o nosso clube de regata Vasco da Gama, que ele não merece, esse tempo todo que ele está passando aí, não merece estar nessa posição. É uma coisa lamentável, humilhante para nós, torcedores do Vasco. Todo ano está sofrendo essas coisas que ele está passando. E vão mudar ele esse ano. Eu tenho certeza que com a sua eleição, com a sua candidatura, o Vasco vai sair dessa, ok? Vamos a um rápido intervalo e voltamos já já. Sabe aquele futuro que a gente imaginava? Ele já tá por aqui. Aumenta o som. Nas casas, nas ruas e lá no alto. E na educação, hein? Na educação também. Olha aí o JET. A Prefeitura do Rio implantou o Ginásio Experimental Tecnológico, um novo modelo de ensino participativo. Aqui, os alunos aprendem fazendo, combinando ciência, tecnologia, matemática, além das atividades de robótica. Tudo em horário integral. Um jeito inovador de ensinar e aprender. São 70 JETs em 2023. E até o ano que vem, serão 200 escolas com o mesmo método de ensino por toda a cidade. Abre a porta, deixa a inovação entrar. A escola do futuro é carioca. JET é da Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Sergipe tem um grande potencial no turismo. O hotel é um hotel familiar, um hotel muito comprometedor com o serviço, com o acolhimento dos clientes. Então, esse é o Del Campo. Eu me sinto representada pela Federação todos os dias. A Federação, eu posso dizer que é uma segunda casa do empreendedor de Sergipe. Assim, a relação que a gente tem com a FEComércio e com a CNC realmente é uma relação que eles incentivam você continuar sendo um empreendedor, levando as nossas demandas que o setor hoteleiro, que o turismo de Sergipe realmente precisa. Então esse projeto Vai Turismo é um projeto que foi desenvolvido pela CNC junto com a FEComércio daqui de Sergipe. Juntos conseguimos promover o destino. Eu fico muito feliz, fico lisonjeada de fazer parte da FEComércio e da CNC.
Sabe aquele futuro que a gente imaginava? Ele já tá por aqui. Aumenta o som. Nas casas, nas ruas e lá no alto. E na educação, hein? Na educação também. Olha aí o JET. A Prefeitura do Rio implantou o Ginásio Experimental Tecnológico, um novo modelo de ensino participativo. Aqui, os alunos aprendem fazendo, combinando ciência, tecnologia, matemática, além das atividades de robótica. Tudo em horário integral. Um jeito inovador de ensinar e aprender. São 70 JETs em 2023. E até o ano que vem, serão 200 escolas com o mesmo método de ensino por toda a cidade. Abre a porta, deixa a inovação entrar. A escola do futuro é carioca. JET é da Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O Deles e Delas dessa noite está de volta e o nosso entrevistado é o candidato a presidente do Vasco, Levenciano. Candidato, eu ia falar presidente já. Bom, você teria vendido o futebol se tivesse assumido em 2020? Ah, claro que não, Letícia. Não havia a menor necessidade. Infelizmente, essa venda do futebol, ela foi fruto, produto de todo um apequenamento do mindset do vascaíno, de pessoas que estão no Vasco que não acreditam na real grandeza do Vasco, no real potencial do Vasco. E é muito fácil exemplificar do porquê que isso não seria necessário. Você veja, por exemplo, um rival nosso, que é o Fluminense, que está na final da Libertadores, foi bicampeão carioca, e que tem um modelo associativo como o que nós tínhamos. O Fluminense não precisou se transformar em SAF para dar bons resultados. Né? Você vê um clube mais modesto que o Vasco, do Nordeste, como Fortaleza, disputando nesse sábado, inclusive, a final da Sul-Americana. Da Sul-Americana. É impressionante. Né? Ou seja, o Fortaleza pode chegar à final da Sul-Americana com um modelo associativo. O Fluminense pode chegar à final da Libertadores com um modelo associativo. O Vasco, que tem muito mais torcedores que esse clube, que tem muito mais glórias do que esses clubes, ele poderia muito bem, se organizado de uma forma eficiente, ser capaz de entregar resultados esportivos. Na verdade, a bola não entra por acaso. A bola entra quando você, por trás, tem bastidores de uma gestão eficiente, moderna, transparente, conectada com o torcedor. E a gente tinha um projeto para o Vasco, tem um projeto para o Vasco, na verdade, que é o projeto Somamos, no qual nós mostramos como é que o Vasco ia se recuperar financeiramente através desse projeto de maximização dos seus ativos. Então, com certeza absoluta, eu tivesse assumido em 2020, não teria vendido futebol, não. O que o sócio-torcedor pode esperar da sua gestão caso o senhor vença as eleições, o sócio-torcedor? O sócio-torcedor, o sócio patrimonial, o torcedor que não é sócio, pode esperar uma pessoa que esteja realmente com muita vontade de entregar, com muita vontade de deixar um legado para o vascaíno, uma pessoa comprometida com a integridade, em gerar processos íntegros dentro do Vasco, em dar exemplo para os vascaínos. O que o torcedor pode esperar, o sócio-torcedor, é um conjunto de entregas mais eficiente, que abrigue também, que acolha o torcedor do Vasco de fora do Rio de Janeiro. Eu não sei se vocês sabem, 70% da torcida do Vasco, isso se deve muito a seu pai, né, Léo? 70% da torcida do Vasco é de fora do Rio de Janeiro. Só que quais são as entregas que esse torcedor fora do Rio de Janeiro tem num programa de sócio-torcedor, por exemplo? O que lhe é entregue se ele não pode vir aos jogos? Se ele não pode estar aqui presente no Rio de Janeiro para ir aos jogos? Se o Vasco só joga no Rio de Janeiro praticamente? Então a gente tem que levar esse Vasco para jogar em outras praças, a gente tem que acolher esse torcedor, a gente tem um projeto chamado Casas Vasco, onde a gente pretende construir um espaço do Vasco em cada cidade espalhada pelo Brasil, copiando do projeto das Casas Benfica, onde esses torcedores possam ter um senso de pertencimento em um espaço que pertença ao Vasco, para que ele possa se sentir realmente acolhido. Então, o que eu acho que falta é o Vasco olhar para fora, olhar para o seu torcedor e entregar a ele uma experiência de torcedor melhor como um todo.
Agora, Levem, você pretende reformar São Januário nas suas sedes? Estava vendo aqui na sua rede social, é a sede náutica, né? Sim, a gente pretende, a gente tem projeto para a sede náutica, a gente tem projeto para Calabouço, a gente tem projeto para São Januário. E, Letícia, todos esses projetos não são só decorativos. Esses projetos são para ser implementados para gerar receita para o Vasco Associativo. Porque o problema da instalação desse modelo de negócio da SAF no Vasco é que ele sufocou a existência do Vasco Associativo. E o Vasco Associativo não pode morrer porque tem um parceiro no futebol. O Vasco Associativo ele tem que ser sustentável. Então, todos esses projetos, eles, por exemplo, o projeto da sede náutica tem uma academia para angariar receita, ele vai fazer o aluguel do seu salão de festas, a gente pretende colocar lá um restaurante, colocar um bar, tudo no sentido de gerar receita para tornar as sedes sustentáveis e o clube continuar sendo sustentável. A gente não pode, o que a gente entende que aconteceu no Vasco é que fizeram um negócio de uma maneira que se não entrar alguém que cuide do Vasco agora, o Vasco Associativo, que tem 125 anos, suas sedes vão acabar. O Vasco vai terminar, vai virar só um clube de futebol. E a gente tem muito mais do que isso. O vascaíno precisa preservar o que é dele. E o nosso interesse é estar lá para cuidar do que é do Vasco, gerando sustentabilidade para as nossas sedes novas. Você ganhando as eleições, como é que você vai fazer com esse contrato da 777? Que é uma coisa que ninguém sabe como é que foi feita, como é que não foi feita. Você pretende... quais são as suas intenções contra esse contrato da 777, que é tão misterioso aí, que ninguém sabe? Você tem como reverter esse contrato ou eles têm... Você não sabe, ninguém sabe como é que foi feito esse contrato. Eu tenho que olhar isso com muita responsabilidade, mas esta responsabilidade de não gerar uma instabilidade administrativa, ela não pode ser maior do que o desejo do vascaíno de transparência acerca do que aconteceu. Então, o meu compromisso com o vascaíno é, uma vez que eu sou uma pessoa acostumada a lidar com contratos internacionais no meu dia a dia aqui na minha profissão, é analisar esse contrato e compartilhar com os vascaínos o que realmente foi feito. E dar uma oportunidade para os vascaínos de entenderem se o que foi feito foi aquilo que tinha sido dito que seria feito. Se aquilo que foi feito foi o que se disse que foi feito, ok. Se não foi feito da maneira como se falou que seria feito, o vascaíno tem o direito de saber e eu tenho o dever de compartilhar de forma transparente com todo o vascaíno, para que o vascaíno possa exercer a sua opção de se quer continuar com esse parceiro nesse modelo de negócio ou não. Então, a gente vai fazer isso com muita responsabilidade. Nós vamos analisar o contrato, compartilhar com o vascaíno realmente o que foi feito e chamar a atenção do vascaíno se o que foi feito foi da maneira como disseram que seria feito quando foi vendido. E aí, se não foi feito como se disse que ia ser feito, dá a oportunidade do vascaíno legitimar, através de um processo de validação, esse contrato ou não. E aí, o que o vascaíno decidir, nós vamos fazer aquilo que entender que é o necessário. Seja a gente construir convergência, ou seja, a gente construir uma revisão de pontos que sejam necessários para construir a sobrevivência do Vasco. Ora, quantos vascaínos estão aptos a votar no Vasco da Gama no próximo dia 11? Quantos vascaínos? E já se falaram que tem uma lista lá, que tem gente que já morreu, que está na lista lá, que tem direito a voto. É uma confusão que estão fazendo, terrível, entendeu? Nessa lista do Vasco aí. Vai ser presencial, vai ser online. Como é que está isso, Leleco, a eleição do Vasco... É um mistério que você não entende. Isso é um mistério. Eu entro lá... sempre confuso, sempre obscuro. Incrível, pô. Eu entro lá nas reuniões, eu fico abismado, eu saio. Eu não quero brigar, chega de brigar. É uma confusão, ninguém se entende lá, pô. Ninguém sabe. É uma lista que tem gente que está na lista que vai votar, que já morreu, entendeu? E não sabe se vai ser online, se vai ser presencial. O que está resolvido? Uma loucura, Leleco. Nós temos 6 mil sócios aptos a votar, mais ou menos. O clube parece que está interessado em fazer a eleição online.
Existem vascaínos que estão discutindo isso na justiça, por entenderem que o estatuto foi modificado, mas não regulamentou no próprio estatuto como é que se deveria dar a eleição online. Então, isso, mais uma vez, vai ser discutido na justiça, e até hoje a gente não sabe se vai ser presencial ou se vai ser online. Não toma uma semana para ser das eleições. Pois é. O que a gente chama a atenção, Leleco, é o seguinte: infelizmente, a gente não pode garantir que não haverá coisas erradas, irregulares. Então, para que a gente possa efetivamente dar a oportunidade da oposição entrar no Vasco, o que a gente pede ao sócio é que vote maciçamente na gente, para que a gente tenha uma distância do segundo colocado que evite que essas irregularidades possam impedir que a gente realmente entregue nosso projeto para o Vasco. Deus queira que esteja tudo bem, que resolva. Eu acho essa forma online, acho que tem que ser presencial. A pessoa tem que ir lá, botar seu voto lá na urna e acabou. Fazer online. Todo clube né, Leleco? Não é? Todo clube é. Todo clube é presencial, agora inventaram fazer online. Tentaram fazer eleições online no Flamengo, por exemplo, e a justiça disse que não. Claro. Quer dizer, todo clube é de forma presencial e tudo mais. Mas o Vasco realmente, nas eleições, é algo que precisa ser estudado. O que a gente pede é uma votação maciça para que a gente possa garantir a nossa vitória sem nenhuma contestação. Você, para votar para prefeito, para governador, para presidente, para o Senado, você tem que votar presencial. Agora eles criaram lá esse negócio, como eles criaram várias coisas erradas, agora inventaram esse negócio de online. É um absurdo, entendeu? Você já conheceu a La Florentina aqui da Barra, que inaugurou, a La Florentina, um restaurante maravilhoso. Vou lá conhecer. O Omar Catito Pérez inaugurou recentemente ali na Aníbal de Mendonça, inaugurou aqui na Barra, que realmente é um espetáculo, a cozinha deles. Ele agora vai fazer a La Florentina na cidade e vai fazer em Portugal também a La Florentina. Vale a pena você conhecer a La Florentina. Em Lisboa. O Catito não para. O La Florentina ficou vários anos ali no Meme e agora ele resolveu expandir a cadeia do La Florentina, que realmente é um espetáculo, e recentemente aqui na Barra é uma coisa maravilhosa, fica de frente para o mar, um visual maravilhoso, entendeu? Vou lá em Ipanema testar. Tem que testar, Vou ok? Lá. Bom, vamos a um rápido intervalo e voltamos com as considerações finais. O candidato a presidente do Vasco, Eleviciano, aqui hoje no Deles e Delas, falando sobre nossos gigantes do Vasco da Gama. Vamos dar um jeito nesse Vasco da Gama, Eleviciano. Eu tenho certeza que com você, à frente vai dar Vasco, e nós vamos sofrer, vamos tentar ver se a gente continua na Série B, mas eu sei que vai ser um sofrimento muito grande, entendeu? Porque eles fizeram muita confusão, desde que assumiram, fizeram muita confusão no Vasco. Nós vamos torcer que o Vasco está acima de tudo, e todos nós, vascaínos. O vascaíno é firme. É firme e forte lá, ok? Luta até o fim. Roda e avisa aí. Voltamos já já. Sabe aquele futuro que a gente imaginava? Ele já tá por aqui. Aumenta o som. Nas casas, nas ruas e lá no alto. E na educação, hein? Na educação também. Olha aí o JET. A Prefeitura do Rio implantou o Ginásio Experimental Tecnológico, um novo modelo de ensino participativo. Aqui, os alunos aprendem fazendo, combinando ciência, tecnologia, matemática, além das atividades de robótica. Tudo em horário integral. Um jeito inovador de ensinar e aprender. São 70 JETs em 2023. E até o ano que vem, serão 200 escolas com o mesmo método de ensino por toda a cidade. Abre a porta, deixa a inovação entrar. A escola do futuro é carioca. JET é da Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. O turismo é o terceiro bem de consumo de qualquer um. É um mercado em pleno crescimento no estado. O brasileiro está descobrindo cada vez mais as nossas belezas. O apoio ao empresário que vem pela FEComércio,
junto aos sindicatos, é muito importante para o desenvolvimento de novos empregos. Ela age muito forte em relação ao turismo no Tocantins. Ela sempre dá suporte, ajuda na captação dos novos eventos. É de extrema importância a colaboração que hoje a FEComércio dá ao empresário e ao turismo tocantinense. Eu tenho certeza que com o apoio que a gente tem hoje, tanto da FEComércio quanto das associações ligadas ao setor e aos projetos que nós estamos desenvolvendo, eu acho que o turismo do Tocantins só tem a crescer daqui para frente. Sabe aquele futuro que a gente imaginava? Ele já tá por aqui. Aumenta o som. Nas casas, nas ruas e lá no alto. E na educação, hein? Na educação também. Olha aí o JET. A Prefeitura do Rio implantou o Ginásio Experimental Tecnológico, um novo modelo de ensino participativo. Aqui, os alunos aprendem fazendo, combinando ciência, tecnologia, matemática, além das atividades de robótica. Tudo em horário integral. Um jeito inovador de ensinar e aprender. São 70 JETs em 2023. E até o ano que vem, serão 200 escolas com o mesmo método de ensino por toda a cidade. Abre a porta, deixa a inovação entrar. A escola do futuro é carioca. JET é da Prefeitura do Rio, a serviço de todo carioca. Bom, então voltamos aqui ao nosso último bloco. Nós tivemos o prazer hoje de receber o candidato da oposição, candidato do nosso querido Clube de Regata Vasco da Gama. Nosso querido, entendeu? O gigante da colina, o Vasco da Gama. Ele vai ser candidato da oposição, nós vamos estar apoiando ele lá e tenho certeza que o Vasco vai sair dessa confusão toda que estão armando aí, que armaram tudo com a candidatura do Elevenciano. Elevenciano, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, entendeu? Torcer aí para a sua vitória no sábado que vem, lá no Vasco. E você tem 30 segundos para mandar a sua mensagem a essa legião de vascaínos que estão no Brasil inteiro, entendeu? Estão com a gente aí. São Essa 30 nação, milhões, 25, 30 milhões de vascaínos e eles fazendo isso aí que estão fazendo com o nosso Vasco da Gama. É um absurdo. Não pode Parabéns falar. pela entrevista, Leven. Seja E vamos que você torcer. tenha muita sorte sábado que vem. Letícia, muito obrigado, Leleco. Parabéns pelos 33 anos do programa. Um abraço carinhoso a todos os telespectadores do Deles e Delas. O que a gente pretende, Leleco, é uma gestão acolhedora, uma gestão que pensa grande, que pensa Vasco, como eu digo, né? Porque Vasco é sinônimo de grandeza. A gente tem que parar de acreditar que o Vasco se tornou algo médio ou pequeno. O Vasco é gigante. E ele será gigante à medida que tenha um gestor que pense gigante, que entenda que o Vasco é para grandes feitos. E nós vamos entregar esse Vasco para cada vascaíno com certeza absoluta. Estamos muito, muito confiantes e peço o voto de todos os sócios vascaínos para que a gente possa ter uma vitória acachapante, para que a gente possa abrir essas caixas pretas, que não é uma só, essas caixas pretas são várias. E entregar luz sobre São Januário, para que tudo seja cristalino, íntegro, correto, para que a gente possa gerar essa confiança, essa conexão com o nosso torcedor, para que possamos novamente ser protagonistas no futebol brasileiro, que é o nosso lugar, jamais deveria ser tirado. É isso aí. Vai dar Vasco, Leleco? Vai dar Vasco. Eu tenho certeza disso, entendeu? E vai acabar, vamos voltar a ser o gigante da colina, o nosso super Vasco da Gama. Acabar, e estamos sofrendo já há vários e vários anos, e eu tenho certeza que o Elevenciano vai dar, entendeu? Ou um grande vascaíno que ele vai dar um suporte muito grande ao Vasco da Gama e vai crescer muito mais ainda a essa entidade que é o nosso Vasco da Gama no Brasil inteiro. Gostou? Muito. Entendeu? Você não é Vasco, você é Fluminense. Eu sou tricolor. Primeiro eu torço pelo tricolor, depois Flamengo, que é meu filho, e depois Vasco, que é o Leleco. Ele sabe que eu torço. Ele sabe. Já fui até em São Januário, fizemos uma entrevista lá na Vasco TV. Na Vasco TV, é uma maravilha.
entendeu? Ele vai Bacana consertar. a Vasco TV também, vai consertar tudo. Vai consertar tudo. E tenho certeza que dia 11 estamos lá firme lá para votar ele esse ano para presidente do Vasco da Gama. Sucesso para você, Eleviciano. Obrigado pela sua presença aqui no Deles e Delas. E vamos torcer lá. Então, nós estaremos lá junto lá, torcendo pela sua grande vitória e pelo nosso grande Vasco da Gama. Ok? Muito obrigado para você e até a próxima semana. Ok? Boa sorte. Boa sorte. Até o próximo. Obrigado e vai dar Vasco. Ó, e vamos terminar o programa com o hino do Vasco da Gama pela Adoro banda, o hino do Vasco, pela adoro. banda Acho lindo. naval do Estudadeu. Acho lindo. Vai ser lindo o encerramento do hino do Vasco da Gama, que é um dos hinos mais bonitos que tem, que é o hino do Vasco da Gama. É mesmo, ok? muito lindo. Então, uma boa semana para vocês. E lembrando que quarta-feira tem a reprise do nosso programa à meia-noite aqui na TV Marcos, ok? Tchau, Letícia. Tchau, Leleco. Tchau, Eleviciano. Sucesso aí. Vamos torcer. Tchau. Um abraço. Todos os vascaínos, vascaínos. Isso. Saudações. Saudações. Vascão, porra! Guarda essa fossa!